Gente, por enquanto, tranquilo. Ah, Silvan, pode ficar à vontade. A gente tem, como eu disse quando eu me apresentei, né? Eu moro aqui em Capim, na cidade de Capim. Fica a 60 quilômetros de João Pessoa. A gente tem duas usinas aqui, usina Japungu e usina Agroval. E nas terras dessa usina, aqui bem próximo aqui de onde eu moro, tem uma fazenda, que é uma das fazendas que eu sou responsável por ela. O nome da fazenda é Fazenda Pacatuba. E dentro dessa fazenda tem uma casa muito grande, bonita, que a gente preserva ela, ninguém entra nela. E Dom Pedro II passou 4 dias nessa fazenda, nessa casa, eu digo. E se o senhor quiser um dia fazer umas fotos, tirar e vir aqui, é só avisar que ela está liberada para você. Eu acho que o próprio reverendo caiu da conexão. Eu acho que ele caiu da conexão. Fica aguardando ele. A internet hoje não tá bom para ninguém. Tá não. Então, voltei agora. O problema é que meu notebook tinha descarregado. Eu coloquei na tomada, mesmo assim ele não estava carregando. Desculpe. Por favor, quem é que ia falar? O Silvano estava falando. Silvan, pode falar. Não, que eu estava dizendo que a gente tem duas usinas aqui, né? A usina Japungu e a usina Agroval. E dentro das terras dessa usina, a gente tem uma fazenda, que é uma das fazendas pelas quais eu sou responsável. Eu sou responsável por duas fazendas aqui. E essa fazenda chama-se Fazenda Pacatuba. Essa fazenda tem duas curiosidades muito importantes. Primeiro é que tem o maior açude particular do estado da Paraíba, que é o açude que eu crio tilápia, né? Um açude com 17 milhões de metros cúbicos de água e são 32 hectares de terra. E junto a esse açude, a gente tem uma casa que está preservada, uma casa histórica, e que nessa casa, Dom Pedro II, tem lá os livros, algumas coisas lá, tal. Nessa casa, Dom Pedro II passou 4 dias nela. Aí eu estava dizendo que seria interessante um dia o senhor vir conhecer essa casa, essa família. Com certeza. Bom saber disso, tá vendo? A gente acaba aprendendo também. Eu não sabia dessa particularidade. Era só isso? Mais algum comentário que queira fazer? Alguém mais? Eu vou abrir outro material aqui para a gente começar a ver alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. É rápido. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Deixa eu abrir agora. Só um minutinho, gente. Por favor. Acho que é isso. Deixa isso aqui. Deixa eu sair aqui só um minuto. Encontrei o que eu estava querendo. Então, veja, aqui, né? Nós temos... Deixa eu colocar. Nós temos aí tudo aquilo que falamos agora de forma cronológica através desse quadro aqui que criamos. A gente tem o Brasil Colônia,
nós temos de 1500 a 1822 o Império. Vocês estão conseguindo ver toda a tela, tudo certinho? Sim, sim. Sim, sim. Não, eu não tô vendo, não. Consigo sim, professor. Todos, né? Estão vendo, né? Tranquilo, né? E depois a gente tem o Brasil República. E depois em diante. Então, veja, algumas particularidades que começamos a ver. No primeiro momento, quando a gente vai estudar a história da igreja, como eu falei na aula passada, a primeira missa ela é de suma importância, né? Lembrem que a caravana de Cabral chega aqui no dia 22 de abril, né? E a primeira missa vai ser realizada no dia 26, 4 dias depois do descobrimento, ou do achamento, como diz Pero Vaz de Caminha, né? Não sei por que foi que apareceu tudo. Deixa eu ver aqui. Então, essa primeira missa aqui acontece 4 dias depois da chegada de Cabral aqui. A segunda missa vai acontecer no dia 1º de maio. A primeira missa acontece no dia 1º de maio, que vai ser uma sexta-feira, a sexta-feira da Paixão. Ou seja, lembrem que esses colonizadores, nessa frota que chega com Cabral, bem como todas as outras, de pessoas extremamente católicas, né? E aí sempre estava presente religiosos, clérigos, que realizavam as missas. Então, no dia 1º de maio, acontece a segunda missa, que é exatamente na sexta-feira da Paixão. E uma particularidade é que vão participar dessa cerimônia aproximadamente 1.000 portugueses, ou seja, os portugueses que vieram nessa caravana participam dessa segunda missa, aproximadamente 1.000 portugueses, e segundo o relato de Pero Vaz de Caminha, tem aproximadamente 150 nativos. Na carta de Caminha vai escrever essa carta e vai dizer, Caminha quando chega, né? Quando ele chega nessa empreitada, ele tem aproximadamente 50 anos. Remete a carta a Dom Manuel I, que era filho do rei Dom João III. Dom Manuel I, com 31 anos, essa carta, né, que é exatamente essa parte aqui, essa carta de Pero Vaz de Caminha é composta aproximadamente de 27 páginas, né? Se fosse um trabalho acadêmico hoje, a gente diria 27 laudas. Foi escrita literalmente à mão. E a carta ela é datada o seu início no dia 1º de maio. Veja, é o mesmo dia da realização da primeira missa. Ou melhor, da segunda missa, né? A primeira missa aconteceu no dia 26 de abril. E a segunda, que é essa em decorrência da Sexta-feira da Paixão, é quando Pero Vaz de Caminha data a carta. Mas é certo que, pelas informações que existem na carta, que antecedem até mesmo essa segunda missa, que acontece no dia 1º de maio, a probabilidade quase que certa é que Caminha já vinha escrevendo essa carta antes mesmo do dia 1º de maio. Então, para que a gente saiba. O conteúdo da carta, ela poderíamos aqui pontuar vários, mas a gente pode ver nessa carta uma preocupação com a conversão ou com o batismo desses nativos. A Caminha vai deixar isso claro lá na carta. E também ele vai se preocupar em relatar, deixar claro para o rei, a exuberância da terra, né? E é interessante que essa preocupação com a conversão desses nativos, né, no caso aqui dos índios, Caminha vai dizer o seguinte para o rei: o melhor fruto que nela se pode fazer, se referindo ali agora ao Brasil, né, esse
esse território que vai ter o nome de Brasil mais adiante. Ele vai dizer: o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, é um povo extremamente católico, né? E preocupado aí com a evangelização, se certa ou não, mas por parte da catequese que deve ser feita a esses índios. Enquanto essa frota fica um tempo e depois retorna para Portugal, algumas pessoas ficam. Entre essas pessoas vão ficar 4 portugueses que vão ficar responsáveis enquanto os missionários não vêm para cá, né? Os jesuítas não vêm, que só vão chegar aqui em 1549, com a vinda do primeiro governador. Enquanto esse grupo não chega, vão ficar 4 portugueses responsáveis pela catequese dos indígenas. E a informação a respeito desses 4 portugueses é que 2 eram degredados e 2 desertores. Então, veja a qualidade dos que ficaram. Responsável pela catequese dos índios. Aí, há uma informação bem interessante, diz assim: esses indivíduos que ficaram, esses 4, né, com esse know-how todo, aí um determinado escritor diz assim: esses que aqui ficaram foram além da catequese. Porque quando Pero de Campos Tourinho veio para cá, depois de 35 anos, esse que veio para assumir a capitania do Porto Seguro, encontrou uma pequena comunidade de mamelucos. Vocês lembram dessa expressão mamelucos? Também é conhecido como lusídios ou luso-brasileiros. Quem foram os mamelucos? Quem lembra? Só lembro da música. Então, né? Os mamelucos, veja, os mamelucos são os filhos dos índios com os portugueses. Então, 35 anos depois, quando esse Pero de Campos Tourinho vem para cá assumir a capitania de Porto Seguro, ele já encontra uma comunidade, né, de mamelucos. Isso provavelmente fruto da relação daqueles 4 que aqui ficaram com o objetivo de catequizar os índios. Veja que catequese. Uma informação interessante é a seguinte, entre tantas, é que Caminha ele fica muito entusiasmado nesse processo de possibilidade de evangelização dos índios, porque os índios que Caminha vai relatar na sua carta, né, na observação dele, eles vão ajudar a levantar a cruz, né? Vocês já devem ter visto um quadro, né, que retrata isso. Tem ali comentários sobre esse quadro, mas fruto dessa observação provável de que os índios eles ajudaram a levantar a cruz. Eles se ajoelham quando vê também os católicos, né, portugueses se ajoelhando, ficam em pé quando é para ficar. Isso tudo eles observando, né? Levantam as mãos para os altos e ficam atentos ao celebrante. Então, Caminha fica tão empolgado com isso que diz que... E agora, meu quarto? Tem um som aberto aí. Então, Caminha fica tão empolgado com isso que ele vai dizer que esses índios já estão prontos para que alguém chegue e faça um trabalho de catequese, porque eles já estão prontos para serem convertidos. Essa carta de Pero Vaz de Caminha... Tem um som aberto aí, um cachorro aí, querendo participar da aula. Veja, é o meu. É Leonardo. Fecha aí para ele não morder a gente. Não, já fechei. Ótimo. Ai, Mas não é fechar o... Irmã, não é fechar o portão, não, viu? É fechar o som. Não, pastor. É fechado, porque aqui é muito tafa no frio. Não, eu sei, eu estou dizendo seu microfone para a senhora fechar. Não, já fechei. Tá bom. Então, veja, essa carta de Pero Vaz de Caminha... Já fechei, não foi? Não, ainda não. Não? Não. Vixe, espera.
Eu acho que agora deu certo. Então, a carta de Perivaz de Caminha, irmãos, ela chega com menos de 2 meses ali em Portugal. Ela vai ser levada pela nau de Gaspar de Lemos. E o interessante é que esse documento acabou indo parar no arquivo da Torre do Tombo, em Lisboa. E mesmo muito conhecida hoje, muito falada, né, porque na realidade é a certidão de nascimento do Brasil que se tenha conhecimento, o primeiro documento escrito relatando esse território agora, né, esse que foi achado, né, o achamento que Perivaz de Caminha fala. Por incrível que pareça, essa carta, mesmo com todos esses objetivos que Caminha tinha para que o rei tivesse conhecimento, entre tantos, vir para cá, evangelizar o povo e tudo, essa carta acabou se perdendo ali nos arquivos da Torre de Tombo, como eu falei, em Lisboa, e permaneceu desconhecida por aproximadamente quase 300 anos. Quase 300 anos essa carta se tornou desconhecida. Foi o historiador espanhol Juan Batista Munhoz quem a localizou em 1793, ou seja, quase 300 anos depois, foi que se tomou conhecimento sobre essa carta. E, obviamente, que todos os protagonistas, tanto quem escreve como quem deveria receber, obviamente que já não sequer existia mais as suas cinzas, né? A Corografia Brasílica de Ares de Casal publicou essa carta, né, essa certidão do nascimento do Brasil, a primeira vez 24 anos depois que ela foi encontrada. Ela foi encontrada em 1793 e ela foi publicada em 1817. Talvez você me pergunte, né? Mas por que ela demorou tanto a ser encontrada e não se tinha informações a respeito do Brasil, só com maiores detalhes a partir de quando ela foi encontrada quase 300 anos depois? Por que Caminha não passou essas informações, né? Já que a carta não foi encontrada? A questão é porque Caminha, ele morreu naquele mesmo ano, no dia 16 de dezembro, quando cerca de 300 árabes e hindus atacaram a feitoria portuguesa em Calicut. Então, essa carta de Perivaz de Caminha, ela só veio a se tornar conhecida quase 300 anos depois. E qual a importância desses dois feitos, né? Primeiro, aquilo que eu falei, a missa é a concretização de que tem um povo chegando aqui, que esse povo pertence à igreja, que no relato de Perivaz de Caminha na sua carta, observa um outro povo que aqui está, que via de regra também vai pertencer à igreja. E que a carta, por sua vez, ela relata que existe um território, existe uma terra, e que a terra pertence ao rei. Então, aí nós nos deparamos com a cerimônia, né, religiosa, que seria a missa, e uma cerimônia civil. Então, basicamente, são essas informações que eu gostaria de repassar para vocês, pelo menos nesse primeiro momento, e querendo ter conhecimento se vocês têm alguma pergunta para fazer a respeito desse momento aqui. Não havendo, vamos adiante. Reverendo, esses 4 que ficaram no Brasil para catequese, eles ficaram para catequese ou ficou um grupo com eles também? Ou só foram os 4 mesmo? Não. Fica um grupo maior, né? Não tão grande assim, mas responsável pela catequese desses índios ficam esses 4. Entendi. Esses 4 caras fizeram um povoadozinho em 35 anos. Fizeram contato com as índias. Mas aí ficou um grupo de outros, né? Com eles, é isso? Indo e vindo, mas assim, responsável por esse grupo, particularmente com a catequese, foram esses 4 que se tem conhecimento. Sim. Era muita Índia. Muitas, né? Completamente diferente o contexto que esses homens estão para o contexto de onde eles vieram, né? As mulheres bonitas, né? E nuas, né? Completamente diferente do contexto que eles conviviam, né? Então, a gente vai, obviamente, a gente tem livros de história que mostra, né, narra o quanto
tudo que se possa imaginar houve durante esse período, né, em relação a esse contato físico, né, resultando em mamelucos e tantas outras raças que vão surgindo fruto dessa mistura toda. Então, primeiro, depois desses fatos, a gente vai ter o que falamos semana passada, que é o período pré-colonial. Lembra do período pré-colonial? Por que tem esse nome, essa nomenclatura pré-colonial? É um período em que Portugal ele não vai se preocupar de imediato em explorar, ou seja, de vir para cá, né, de imediato, porque recentemente aquela rota, né, foi descoberta para chegar às Índias e agora o monopólio que durante muitos anos foi ali fruto daquela região ali na Itália, entre Gênova e Veneza, né, que tinha um contato direto com as Índias, agora quebrou-se, né, porque outras nações descobriram a nova rota por intermédio de Vasco da Gama em 1448. 1498, melhor dizendo, 1498. Tranquilo? Então, o período pré-colonial é isso que eu repassei para vocês, aquele período que não vai haver uma exploração como deveria, né? É durante esse contexto aí, bem curto, né, que a gente vai ter também mais adiante, ali em 35, em 30 em diante, a gente já vai ver algumas preocupações por Portugal em dividir esse território naquilo que vai ser estabelecido e chamado de capitanias hereditárias. Até que as capitanias não vão dar certo e vai chegar por aqui, em 1549, o primeiro governador-geral, chamado Tomé de Souza, junto com um grupo de jesuítas. É interessante que uma informação que eu gostaria de repassar, o rei Dom João III, né, filho de Dom Manuel I, eu troquei no início, Dom João III é filho de Dom Manuel I, lá no ano de 49, que é exatamente esse ano aí, onde Tomé de Souza vai vir para cá, ele confessa a Tomé de Souza, como primeiro governador-geral a vir para o Brasil, que a principal coisa a movê-lo, né, a povoar as terras descobertas aqui, era para que a gente delas se convertesse à nossa santa fé católica. Então, veja o quanto isso é presente, né, na vida dos portugueses, essa questão da sua religiosidade. E essa vinda de Tomé de Souza tem essa preocupação, tanto é que os jesuítas vai vir junto com ele. Detalhes aqui. Vocês vão de lembrar que pouco tempo antes aqui do Brasil ser achado, né, ou ser descoberto, como queiramos nomenclaturar, 17 anos depois, a gente tem o que na Alemanha? 1517, na Alemanha a gente tem o quê? Reforma. A Reforma Protestante. Né? Então, veja que aquilo que eu falei anteriormente na aula passada, o mundo está numa evolução aqui, né? Numa mudança de descobrimentos, num estalar de dedos. Né? A gente tem o mundo parado durante 1000 anos, parado no sentido de não se conhecer nada além daquilo que se conhecia e não se permitir que se conhecesse. Ali com o final da Idade Média, o surgimento do Renascimento, imprensa e tantas outras coisas, o mundo vai se tornar conhecido em frações de segundo. Então, em 1500, o Brasil é descoberto. 1517, a gente tem a reforma lá na Alemanha. 1545, a gente vai ter a Contra-Reforma, né? Ali proveniente do Concílio de Trento, que é o concílio católico, né? Que começa em 1545. Então, em 1540, vai ser estabelecido a ordem que vai ser dado o nome de jesuítas, né? Mais conhecido como fiéis soldados do Papa. A ordem vai ser organizada e aprovada em 1540, aproximadamente, mas ela vai ser ratificada com o Conselho de Trento em 1545. Por que isso é importante? Porque essa ordem, né? Se você for olhar, voltando aqui um tempo, né? Se você for olhar, por exemplo, o Conselho
Trento, né, esse concílio católico, a Contra-Reforma, há um tripé ali no concílio de Trento, né, que vai ser formado. Primeiro é a ordem dos jesuítas, ou seja, o concílio tem o objetivo de fortalecer essa igreja que está num processo de desmoramento, né, de enfraquecimento. A reforma está invadindo tudo que é região que você possa imaginar. Mongol, então, com o concílio de Trento, ali em 1545, um tripé vai ser estabelecido para fazer com que essa igreja tente voltar ao que era. Então, vai ser estabelecido definitivamente a Ordem dos Jesuítas, né, liderada ali por um ex-combatente chamado Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, que foi um ex-combatente, e por incrível que pareça, estuda numa universidade na mesma época que João Calvino, mas veja, contemporâneos, mas com destinos distintos, né? Aqui uma redundância, né? Destinos diferentes. Inácio de Loyola vai ser o líder dessa ordem, né? E o interessante é que, além da ordem, o Conselho de Trento vai estabelecer outros 2 elementos que vão contribuir na formação desse tripé. O estabelecimento dos jesuítas. Segundo, o índex. Já ouviram falar do índex? Alguém já ouviu falar do índex? Quem já ouviu falar do índex e lembra o que foi o índex? Lista dos livros proibidos. A lista, a relação dos livros proibidos. Diga-se de passagem que os livros proibidos não eram somente livros relacionados à questão teológica, de religião. Era qualquer livro que aquilo que ele estava propondo fosse contrário àquilo que a igreja tinha estabelecido como verdade. Então, podia ser livro de filosofia, podia ser livro, um traço da área de astrologia, livro de filosofia, eu acho que já citei, não foi? Bem, qualquer livro que, de repente, ali tivesse um confronto para com a Igreja Católica, né? Para com aquilo que a Igreja ela tinha estabelecido como verdade. É dentro desse contexto que você vai ver, né, personagem muito conhecido, mas que abriram mão de uma verdade para preservar sua vida, entre tantos que poderíamos citar, Galileu Galilei. Né? Então, além dos jesuítas e além do índex, né, que é a relação dos livros proibidos, nós temos outro elemento que vai também ser um elemento que vai contribuir para que esses católicos que saíram retornem para a igreja, é o que vai ser denominado da Santa Inquisição. Veja, a Inquisição é certa que não vai surgir dentro desse contexto no Concílio de Trento. A Inquisição é fruto desde o período da Idade Média. A gente vai ter, por exemplo, entre tantos nomes que poderíamos citar, o próprio John Wycliffe, ou melhor, o próprio John Hus, né, discípulo de Wycliffe. Wycliffe foi exórcito depois que foi exumado e foi posto ali, condenado na fogueira também, juntamente com seu discípulo Hus. Então, a Inquisição existia, né, mas não com tanta intensidade como no período da Contra-Reforma. Então, aqui, esse tripé, ele tem um objetivo didático para o indivíduo voltar para essa igreja. Primeiro, através do ensino, coisa que a igreja nunca se preocupou, agora está preocupada através desse grupo denominado de jesuítas. Segundo, esses indivíduos que fossem encontrados com algum livro proibido, eles tinham que se retratar, né? Tanto é que é dentro desse contexto, né, um pouquinho bem antes, que a gente vai deparar-se com Lutero sendo convocado na Dieta de Worms para que se retrate, né, para que abra mão daqueles seus escritos, para que abra mão daquelas suas ideias. E os amigos vão pedir para que ele não vá para aquela convocação, tendo em vista que tudo levava a crer que ele seria preso e, consequentemente, morto. Lutero tem um salvo-conduto, que é um documento que lhe garante, pelo menos teoricamente, que ele não sofreria inquisição, mas que isso também não queria dizer, não significava nada, tendo em vista que o próprio John Hus, um século antes de Lutero, com salvo-conduto em mãos, isso não impediu que ele fosse para a fogueira. Então, é dentro desse contexto que os amigos de Lutero vai pedir, por exemplo, para que ele não vá. Não vá, e aí, obviamente, não há outra explicação a não ser fruto da graça soberana de Deus, levando esse seu servo, né, Lutero, né, Martinho Lutero, a ter um procedimento que ficou relatado, escrito para a memória, né, nos anais da história da igreja. Lutero vai dizer para aqueles seus amigos o seguinte:
eu vou porque mesmo que os telhados daquela catedral estejam repletos de demônios, eles nada me poderão fazer se Deus assim não permitir. Ele parte para aquele confronto, ele vai ouvir apelo, né, para que ele leve em consideração tudo que está sendo dito, se retrate, e aí, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus com Lutero, né, vai levar aquele homem a dizer: eu não tenho nenhum problema de me retratar, não tenho nenhum problema de voltar atrás, né, desde que vocês me convençam com as Escrituras. E é nesse contexto que Lutero, de vida, né, sendo perseguido, sofrendo afrontas, que ele vai escrever aquele hino que na cristandade, né, protestante é sempre relembrado, que é o Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue a Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Ele vai dizer: igual não há na terra. Fantástico, né? Fantástico. Então, veja, relembrando, os jesuítas, na sua vinda para cá, é uma vinda de estabelecimento de pouco tempo. Ele vem para cá em 49, quando vem para cá o governador, o primeiro governador geral. Então, a ordem aqui é basicamente 4 anos depois da sua fundação propriamente dita, né? Se olharmos 1540, 9 anos. Se olharmos a ratificação, tem apenas 4 anos. Os livros, eles vão ser unânimes, na sua maioria, em dizer que os jesuítas, eles não estavam prontos para essa missão de catequese. E eu não duvido disso. É pouco tempo, né, para que esses homens agora, já debaixo dessa missão aventureira, se é que a gente pode usar essa expressão, tenham agora não somente a preocupação de preservar ou tentar atrair esses católicos que saíram para voltar para a igreja ali na Alemanha, em regiões predominantemente católicas, que estão perdendo espaço para o protestantismo, e agora um grupo, além de pequeno, está agora se fragmentando, porque eles estão sendo enviados para outros territórios, e agora com esse objetivo da catequese, um objetivo de ensinar a fé católica, né? Lembram que isso está muito presente lá naquela letra Índios que nós vimos semana passada, né? Quando ele vai retratar a imagem do índio, que fica admirado, questionando esse trabalho de catequese, quando ele vai dizer: quem me dera ao menos uma vez acreditar que um só Deus ao mesmo tempo é 3. Lembrando disso. Ó. E pior ainda, né? E que esse Deus foi morto por vocês. Sua maldade, deixar um Deus tão triste, alguma coisa dessa natureza aí. Né? Então, esse é o contexto. Vocês estão vendo aí mais ou menos o tempo que vai cair? Quanto é que tempo falta? 5 minutos. 5 minutos. Então dá tempo de eu falar isso aqui ainda. Veja, é bom que entendamos que essa imagem, permita-me a expressão folclórica, que é folclórica, né, de que os jesuítas são esses grandes educadores, né, eles não vêm com esse objetivo de imediato para cá. Estão preocupados com a educação de índios. Estão preocupados, né? Obviamente que eles vão se preocupar com a questão da catequese, de levar esse indivíduo agora pertencente, né, ao rei de Portugal, se é que a gente pode usar essa expressão, porque esse grupo deve fazer parte da igreja que, via de regra, pertencia ao domínio do rei. Então, a preocupação que nós não podemos negar da presença dos jesuítas aqui com a chegada do primeiro governador se dá por um motivo maior, que às vezes as pessoas acabam, por falta de conhecimento, não sabendo disso, né? Obviamente, não conhece, não sabe. Então, o motivo maior dos jesuítas vir é porque agora o mundo se torna conhecido, ou possibilitado a ser conhecido, não somente pelas nações portuguesas, mas também pelas protestantes. Então, o protestantismo está ganhando o mundo, né? Está ganhando o mundo. E aí, a vinda desses jesuítas para cá tem esse objetivo de inibir a presença ou a vinda dos protestantes para cá. Entenderam aí? Então, os jesuítas vêm para cá, com o primeiro governador-geral, para inibir o avanço do protestantismo, que já tem se tornado ali conhecido
no mínimo na Europa. E agora está conhecendo agora outros novos mundos, né? E levando e difundindo a fé protestante também, que é o que a gente vai ver daqui a alguns instantes. Não vai demorar para que chegue aqui, mesmo com a presença dos jesuítas. Tranquilo? Perguntas que queiram fazer, fiquem à vontade, que o preço é o mesmo. Esses 3 minutinhos aí está aberto para perguntas que vocês ou alguma colaboração possa dar diante disso que foi visto até agora. Fiquem à vontade. Já sabiam de todos esses detalhes? Em alguns casos, sim. Agora, professor, essa função dos jesuítas aqui no Brasil será, por exemplo, a mesma função do que foi criado com os dominicanos e com os que vai sair lá para tentar evangelizar os, se eu não me engano, albergenses. Esqueci o nome daquele povo lá. Uhum. Mas vai ter o mesmo princípio, não? Não se converteu, manda matar? Assim, de imediato não acontece isso, porque não há essa possibilidade de não se converter. Eles não têm essa alternativa de não se converter. Eles se convertem, né? Eles são totalmente dominados. A gente está pensando aqui nos nativos. Obviamente que a situação vai mudar, né? Mas esses nativos, eles não têm a opção de escolha. Eles se tornam católicos. Isso é muito interessante, Eric. Me lembre isso quando a gente voltar, porque não vai dar tempo de eu falar isso aqui para vocês. Quando a gente voltar, fala isso. Pastor, o senhor ia falar de uma cadeia alimentar religiosa. Não esqueça de lembrar isso, não. Eu vou falar sobre isso. Tranquilo? Então, veja, note que aqui, Eric, não é um povo que está vindo invadir em relação a disputar com quem está. É um povo que invade e não tem com quem disputar. Diferentemente de outros casos, entre eles esse que você está citando, em que esses, por reagirem, né, e acima de tudo a não querer abrir mão de sua fé, eles são mortos. Que é o que vai acontecer aqui, por exemplo, mais adiante, com os franceses na Guanabara. Né? Esses vão ser mortos. Por causa de uma religião. Os holandeses também, né? Os holandeses também. Por causa de uma religião em particular. Eles creem e não abrem mão dela. Né? Mas é diferente desse contexto aqui, primitivo, se é que a gente pode usar a expressão, para com os índios. Entendi. Entendeu? Gente, vai cair aqui e a gente retorna. Acho que ainda tem um minutinho perdido. Pergunta que queiram fazer? Tranquilo? Então vamos lá. Fechar aqui e voltar.